Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Todos os dias, de segunda a sexta, após o Cadeira Cativa, nós estamos aqui para trazer para vocês sempre um programa inédito com as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E no Papo Trabalhista de hoje, o tema é rescisão indireta. Você sabe o que é? Quem está conosco aqui hoje para falar sobre esse assunto é o Dr. Matheus Caetano Duarte, especialista em direito do trabalho. Seja muito bem-vindo. Agradeço bastante a oportunidade e o convite, da gente compartilhar um pouco de conhecimento hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Esse assunto, o Papo Trabalhista, vocês gostam bastante, né? Então aproveita e já vem participar, trazendo a tua dúvida ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela, 3029 8080. Agora vamos fazer um intervalo de meio minutinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. E aproveitando que hoje é segunda-feira, quero te convidar para dar uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para conferir a agenda da semana e também sugerir o tema ou o assunto que tu queres ver por aqui. Bom, já vamos começar o bloco com a primeira pergunta. Dr. Matheus, o que é a rescisão indireta? Pois bem, esse é um tema muito importante e relevante para todo trabalhador, né, que deve pelo menos saber que existe esse instituto da rescisão indireta lá no direito do trabalho. Porque antes do trabalhador pedir demissão, ele deve saber da rescisão indireta, porque muitas vezes o trabalhador ele pede a demissão porque ele está sofrendo alguma perseguição na empresa ou a empresa não está cumprindo com aquilo que prometeu para o trabalhador. E então, respondendo à pergunta, a rescisão indireta ela se assemelha bastante à aplicação da justa causa do empregado quando a empresa aplica a justa causa no empregado. Ou seja, quando o empregado ele vai dispensado por justa causa, é uma falta grave que ele cometeu na empresa. Na rescisão indireta, aqui quem aplica a justa causa é o empregado no empregador, né? E essa justa causa aplicada lá do empregado no empregador, ela é decorrente de uma falta grave, em razão de algum descumprimento contratual lá na relação trabalhista entre a empresa e o empregado. Então, rescisão indireta, resumidamente, ela constitui-se através de uma falta grave da empresa com o empregado. Então, Matheus, podia dar algum exemplo de uma falta grave que ou mais comum que geralmente é o pessoal que vai de contrato no escritório comenta? Sim, o que vem bastante perguntas e também dúvidas lá dos trabalhadores. O que constitui a falta grave? A falta grave ela pode constituir de diversas formas, como, por exemplo, atraso no pagamento de salário, né, um atraso reiterado, né, no pagamento de salário, assédio moral. É para pagar dia 5 e está pagando dia 10. Exatamente isso. Lembrando que o pagamento deve ser pago até o 5º dia útil, mas muitas empresas apagam no dia 10, dia 15, dia 20, e isso reiteradamente é possível a rescisão indireta. E tu estava comentando também de outro exemplo também além do atraso no pagamento. Além do atraso no pagamento, o não recolhimento de FGTS também é dos campeões de pedidos na Justiça do Trabalho, onde muitas empresas acabam prometendo para o empregado, não se preocupe,
porque o recolhimento eu vou fazer somente quando você sair da empresa, ao final do contrato de trabalho, mas isso é irregular. Muitas empresas fazem isso. Só que o FGTS deve ser recolhido mês a mês. E o não recolhimento dele também ensejaria aí uma rescisão indireta que deve ser proposta por um advogado trabalhista na Justiça do Trabalho. E também já escutei também a questão de não depositar o INSS. Pagamento do INSS também. Também. A pessoa vai, daqui a um tempo, às vezes vai vir lá para se aposentar, né? Vai verificar que não tem depósito de contribuição no INSS por um período porque o empregador não fez depósito. Exatamente. É importante que o trabalhador sempre verifique lá no seu aplicativo do INSS, também na sua conta vinculada do FGTS, junto à Caixa, se está sendo devidamente recolhido lá o FGTS pela empresa e recolhido o INSS. Porque o não recolhimento enseja também essa rescisão indireta, onde o trabalhador pode ajuizar essa ação mesmo trabalhando na empresa. Tem casos até de apropriação indébita, né? Porque às vezes o empregador retém o INSS, desconta o INSS do empregado, não paga e se apropriação indébita, inclusive. Exatamente. Acontece bastante, onde tem esse desconto no contra-cheque, o empregado acha que está sendo recolhido o INSS e, na verdade, o empregador ele está, na verdade, recebendo aquele valor, né? Ou seja, deixando de pagar o INSS e sonegando o imposto. Isso é um crime de sonegação fiscal. Tu trouxeste para a gente alguns exemplos, mas e o assédio moral por parte da chefia também entra como uma falta grave? Também ocorre, né, e constitui uma falta grave do empregador, né? Porque o assédio moral, infelizmente, ele vem sendo corriqueiramente, né, enfrentado pelos trabalhadores no mercado de trabalho. Isso de mais ou menos uma pesquisa de 5, 10 anos para cá, muitos trabalhadores vêm adoecendo em razão do assédio moral, porque o assédio moral ele decorre também de alguma pressão psicológica por parte da chefia, e um dos princípios do direito do trabalho é que o empregador ele tem que preservar a saúde física e a saúde mental deste trabalhador. E não preservando a saúde mental constitui uma falta grave, aonde esse empregado que está sofrendo esse assédio moral por parte da chefia, comprovando isso na Justiça do Trabalho, surge o direito de rescindir indiretamente o seu contrato de trabalho e receber todas as verbas rescisórias integrais lá que ele tem direito, como se fosse dispensado. Na área de vendas, antigamente, tinha muito assédio moral, né? A equipe que vendia menos tinha uma tartaruga em cima da mesa. A pessoa que tinha a pior performance, isso tempos atrás, acho que hoje não acontece mais isso. Tinha que usar uma fralda por cima da calça. Exatamente. Tinha várias ações que tinha que pagar apoio, né? Então tinha muitas questões que, após muitos processos trabalhistas, as empresas pararam com essas ações, né? Exatamente. Tinha uma rede de mercados muito grande que fazia com que os empregados fizessem cânticos, né, durante o trabalho em razão do cumprimento de metas. Então, essa cobrança excessiva de metas também, claro que se ela não é razoável, a cobrança de forma tranquila, mas é um rigor excessivo por parte da chefia, que acaba, inclusive, ocasionando constrangimento por empregado. Ou ofensas também. Ou ofensas, constitui também essa falta grave, podendo ensejar, né, a rescisão indireta aí, na via judicial. Creio, doutor Matheus, que seja uma dúvida muito corriqueira. Pode ser ajuizada uma ação trabalhista com o empregado ainda trabalhando na empresa? Sim, é bastante corriqueira essa pergunta e é importante, tá? Por quê? Os trabalhadores eles têm em mente que eu não posso ajuizar ação trabalhista porque eu preciso trabalhar em outra empresa, ou eu posso ajuizar ação trabalhista mesmo estando trabalhando na empresa. E a pergunta é, a legislação ela não inibe do trabalhador ajuizar ação mesmo trabalhando na empresa que ele quer ajuizar ação ou trabalhando em outra empresa. Até porque acontece bastante na figura da rescisão indireta que nós estamos falando hoje, onde os trabalhadores muitas vezes estão não recebendo o recolhimento do FGTS, sendo assediado moralmente, mas ele não quer sair da empresa porque ele não quer perder os direitos ou não quer ficar sem salário. Então, a gente propõe a ação trabalhista, mesmo eles estando trabalhando na empresa, comprovando lá a falta grave da empresa, ele rescinde o contrato e recebe as verbas. E aqui eu abro até um parênteses, se o trabalhador que tem uma ação trabalhista contra a empresa e continua trabalhando e a empresa dispensa ele, é possível, inclusive, uma outra ação
contra a empresa, postulando lá o dano moral em razão da dispensa discriminatória pela perseguição. Não, bem interessante, porque às vezes fala assim, mas procura outro trabalho, né? Não tá contente porque eu trabalho. Só que às vezes, né, se a pessoa já está algum tempo na empresa, é chefe, é uma chefe ou um chefe de família, não é bem assim para pedir as contas, né? Porque tem a questão, se a pessoa for desligada, ela tem um seguro-desemprego. 3, 4, 5 meses, tem a multa do fundo de garantia, então ela tem uma reserva para poder ter um tempo para procurar outro trabalho. Então não é assim, precisa de pedir assim, deu uma rescisão indireta, é uma alternativa bem interessante para... Sim, é muito interessante, até porque no pedido de demissão, às vezes o empregado ele não tolera mais aqueles descumprimentos por parte do empregador e ele, sem pensar, acaba pedindo demissão. E o pedido de demissão, como muitos sabem, o trabalhador acaba perdendo mais de 50% das verbas trabalhistas, porque ele não tem direito lá a fundo de garantia, a seguro-desemprego, a multa de 40% do fundo de garantia, não tem direito ao aviso prévio. E na rescisão indireta, ele comprovando uma falta grave, ele recebe todas as verbas trabalhistas, que seriam o fundo, né, a multa, o aviso prévio, o seguro-desemprego. Então é bem importante o trabalhador ficar ligado antes de pedir a demissão. Bom, doutor Matheus, uma outra questão que também gera muitas dúvidas é se a pessoa está trabalhando com desvio de função, ou seja, ela foi contratada para uma atividade e no dia a dia ela está fazendo outra. Esse é um caso que pode se pedir a rescisão indireta? Sim, e é um caso bastante, na prática, que acontece muito, tá? Muitas empresas acabam fazendo a seleção do funcionário, o funcionário se candidata àquela vaga, acha que vai executar aquela função, mas na prática ele exerce uma função totalmente diferente e muitas vezes mais complexa da que ele foi contratado. Então, se ele foi contratado para uma função, para um cargo, e está exercendo na prática outro, está havendo aí um descumprimento contratual, porque a empresa ela colocou no contrato uma função e está fazendo com que o funcionário exerça uma função totalmente diferente e muitas vezes mais complexa, que deveria receber um salário maior. Então, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho já vem entendendo que é possível a rescisão indireta nestes casos, aonde restar comprovado pelo trabalhador lá na Justiça do Trabalho esse desvio de função. E aí, resumidamente, é possível a rescisão indireta, inclusive o trabalhador pode postular lá, se ele exercer uma função mais complexa da que ele foi contratado, um plus salarial, um acréscimo salário de 20%, 30%, 40% daquele salário que ele foi contratado. Eu vejo até o caso seguinte, a pessoa foi contratada como caixa de supermercado e daqui a pouco ela está trabalhando como estoquista. E vamos supor, às vezes tem que carregar peso, né, para fazer esse trabalho de estoquista, mas ela foi contratada como caixa. Ou a pessoa foi contratada como vendedor, né, para vender no balcão, fazer atendimento, e daqui a pouco a pessoa está lá limpando o banheiro. Então, também tem essa questão, não só do mais complexo, mas também de pegar outras atividades que bem diferentes do que foi contratado. Exatamente, bem importante, bem levantado, porque tem a figura do desvio de função, mas também tem o instituto do acúmulo de função, né? O desvio de função é quando foi contratado para uma função e exerce outra, e o acúmulo de função é exatamente conforme o exemplo, é quando o funcionário ele é contratado para uma função, ele exerce aquela atividade, mas também acumula outras funções, como limpar o banheiro, ser o estoquista, ser o segurança da loja, e também é uma situação de falta grave da empresa que ela está desviando, está descumprindo o contrato, fazendo com que o funcionário trabalhe mais por aquilo que ele não foi contratado. E no caso, doutor Matheus, sobre o recebimento de salário por fora do contra-cheque, também seria um caso de rescisão indireta? O pagamento por fora, né, o salário do pagamento por fora, ela é uma prática que vem de muitos anos no mercado de trabalho e isso ocorre bastante. Mas é importante destacar que ela é uma prática ilícita, né? Muitos trabalhadores acham, olha, eu estou recebendo na carteira um salário mínimo, mas por fora eu estou recebendo R$3.000, R$4.000. E acha que aquele valor está sendo interessante, está sendo legal. Só que o trabalhador, e eu sempre saliento aqui para todos os clientes e trabalhadores em geral, ele está perdendo direitos nesse salário pago por fora. Por quê? Porque o empregador lá, ele não está recolhendo FGTS sobre esse salário por fora, não está recolhendo INSS e muito provavelmente, quando esse casamento terminar entre o trabalhador e a empresa, lá no final na rescisão, o
o empregador não vai pagar suas verbas rescisórias com base naquele salário que você recebia por fora, vai pagar só sobre o salário contratual. Então, feito esse parênteses, respondendo à pergunta, esse salário pago por fora, ele é irregular, ele é ilícito e constitui sim uma falta grave, podendo, né, e devendo aí o trabalhador ajuizar uma ação de rescisão indireta para rescindir, receber todas as suas verbas e bem como né, cobrar lá da empresa todas aquelas verbas decorrentes daquele não pagamento do salário dentro do contra-cheque, ou seja, reflexos de FGTS, INSS, horas extras que ele recebeu que foi somente pago com base no salário contratual e não com base naquele salário pago por fora, então sim, é possível a rescisão indireta. Então, tem outra questão do pagamento do INSS, que é da Previdência, né? Se a pessoa ficar doente, se a pessoa se acidentar no trabalho, vai receber o valor do auxílio sobre o valor que está na carteira. Muito importante. Se a pessoa vier até a faltar, né? Tivemos muitas pessoas que na pandemia perderam a sua vida e deixaram as famílias somente com a questão do INSS, né? Isso. E a família vai receber o valor que está lá na carteira só. Né? Exatamente. O trabalhador fica na expectativa, eu recebo R$5.000, mas recebe R$3.000 por fora. Fica na expectativa de receber uma média aí de mais ou menos uns 4.000, 5.000 do INSS e chega lá na hora de receber o INSS e está recebendo somente um salário mínimo, que realmente é o que está na carteira de trabalho. Bom, isso é bem importante. Outro ponto que também pode acontecer, né, do empregador não pagar horas extras, né, de daqui a pouco paga certinho o salário na CLT, mas eventualmente a pessoa tem que ficar algum tempo a mais e essas horas extras não são pagas. Isso também seria um caso de uma rescisão indireta? Bom, o não pagamento das horas extras trabalhadas é a mesma dinâmica do atraso reiterado de salários. Né? Por quê? O empregador que se utiliza da mão de obra, né, do empregado, e esse empregado, né, trabalhando em horas extraordinárias, né, em horas que ele está ultrapassando o contrato dele de trabalho, ele deveria receber por aquilo que está trabalhando. E o Tribunal Superior do Trabalho já vem entendendo de forma pacífica, né, que o não pagamento dessas horas extraordinárias, ela ensejaria sim uma rescisão indireta lá do contrato de trabalho, e bem como o trabalhador aqui também tem mais direitos, qual seja, ele tem direito de postular o pagamento dessas horas extras né, perante lá a Justiça do Trabalho. Então, respondendo à pergunta, sim, é possível aí a rescisão indireta com base no não pagamento das horas extraordinárias. Mas em relação, doutora, à insalubridade, quando o funcionário deveria receber e não recebe, também seria um caso? A insalubridade é um caso bem complicado aqui. Por quê? Porque se ele não está pagando a insalubridade, muito provavelmente ele não deve estar nem fornecendo os equipamentos de proteção individual àquele trabalhador. E um dos princípios basilares do direito do trabalho é que a empresa tenha que preservar a segurança daquele trabalhador. Se ele deveria receber insalubridade, provavelmente aquela função que ele exerce, ele deve ficar exposto a agentes insalubres. Né? Ficando exposto a agentes insalubres, ele está sofrendo aí um grande risco de acidente de trabalho, né? e também de doença, né, relacionada ao trabalho. Então, constitui uma falta grave da empresa não pagar a insalubridade, bem como não fornecer os equipamentos de proteção individual. Perfeito, doutor Matheus. Agora, pessoal, vamos fazer um intervalo de 1 minutinho e já voltamos com o nosso Papo Trabalhista. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária.
A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Também quero lembrar vocês que o Papo 7 está sendo transmitido para todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, através dos principais canais digitais e também do YouTube e do Facebook. Bom, estamos falando aqui sobre rescisão indireta aqui com o nosso convidado, doutor Matheus, que está trazendo uns ótimos esclarecimentos para o programa. Doutor, mais uma pergunta. Aquelas pessoas que têm problemas psicológicos relacionados ao trabalho, também podem pedir a rescisão indireta? É uma pergunta bem importante e ela se assemelha bastante ao assédio moral que nós conversamos anteriormente. Problemas psicológicos decorrentes do trabalho vêm sendo enfrentados reiteradamente pelos trabalhadores ultimamente, inclusive até com a questão da pandemia. O que acontece? A empresa ela é obrigada lá, a preservar a saúde mental do trabalhador também. Então, se o trabalhador está sofrendo problemas psicológicos e de forma comprovada através de laudos de psicólogo, de psiquiatra, que são relacionados ao trabalho, constitui aí uma falta grave da empresa, podendo esse trabalhador fazer uma coisa bem importante, que é o quê? Procurar um advogado trabalhista. Se ele está sofrendo pressão psicológica, está com problemas psicológicos, o que ele tem que fazer? E que normalmente, né, os médicos, psiquiatras indicam. O trabalhador ele tem que se afastar daquele ambiente desagradável, né? Ou seja, aquele ambiente que está lhe causando mal. E, com base nisso, o advogado pode ajuizar uma ação de rescisão indireta, comprovando na Justiça do Trabalho que aqueles problemas psicológicos são decorrentes da empresa e pedir a rescisão indireta lá para que o trabalhador receba todas as verbas rescisórias, inclusive pedir dano moral decorrente desse problema psicológico que ele se relaciona com o trabalho. E também aqui é importante também criar um parênteses aqui nessa resposta, que todo trabalhador lá que sofre de problemas psicológicos, né, também tem a figura da síndrome de burnout, que está lá no rol de doenças ocupacionais. E se esse trabalhador que tem problemas psicológicos se afastou perante o INSS e recebeu um auxílio doença acidentário, ele acaba recebendo aí, tem direito à estabilidade provisória, neste caso. E tendo a estabilidade provisória, neste caso, após a alta do INSS, esse trabalhador ele tem essa estabilidade de 12 meses, não pode ser dispensado por 12 meses. E na rescisão indireta, se ele ajuizar a rescisão indireta, mesmo tendo essa estabilidade, a empresa é obrigada a indenizar os outros meses que teria estabilidade. Que ele teria de estabilidade. A síndrome de burnout é quando a pessoa tem uma estafa, né, de um estresse no trabalho tão grande que a pessoa, assim, ela não entra num estresse profundo, né, digamos assim. Exatamente. A síndrome de burnout é exatamente isso, né? Ela não tinha sido regulamentada ainda pela legislação, mas desde o ano passado ela entrou no rol de doenças ocupacionais, o que é muito importante, porque problemas psicológicos sempre eram negligenciados tanto pelo INSS e tanto pelo empregador. E ela estando agora no rol de doenças ocupacionais, é muito importante para o trabalhador saber da síndrome de burnout, que realmente é esse estresse exacerbado, né, que relaciona com os problemas psicológicos e a empresa. Doutor Matheus, os funcionários que trabalham sem carteira assinada, além de terem o direito à rescisão indireta, quais são os outros direitos que ele tem em caso de ajuizar uma ação trabalhista? O trabalhador que tem a carteira assinada ou que não tem? Que não tem a carteira assinada. Que não tem. Bom, essa é uma pergunta importante porque muitos trabalhadores acham que, como trabalha sem carteira assinada, não tem os mesmos direitos de quem trabalha com carteira assinada. Mas não, pessoal. Todo trabalhador que trabalha sem carteira assinada tem os mesmos direitos de quem tem a carteira assinada. E os direitos que esse trabalhador tem, né, que não tem a carteira assinada, ele tem direito lá a recolhimento de INSS, ao recolhimento do FGTS, ao 13º, que provavelmente essa empresa não deve pagar corretamente. Ele tem direito a férias, 1/3 de férias. E lá nas verbas rescisórias dele, quando ele sai da empresa, ele tem direito a receber todas essas verbas rescisórias, né, com aviso prévio, multa do FGTS. Então, tudo isso
esse trabalhador que não tem a carteira assinada, para ele buscar esses direitos, ele tem que buscar a via judicial, aonde ele vai comprovar, mediante provas, colheita de prova documental, testemunhal, que ele trabalhou naquela empresa, e o juízo, né, se convencendo daquele direito, vai declarar o vínculo de emprego com a empresa e vai mandar a empresa assinar a carteira de trabalho do trabalhador, mandando a empresa recolher todas essas verbas que eu comentei. Sabe que eu, doutor Matheus, telespectador, eu vejo grandes empresas, às vezes, grandes marcas, fecharem as suas portas por problemas trabalhistas, por não respeitar, por pagar por fora, não respeitar as leis trabalhistas. Depois, esses profissionais que não tiveram, esses trabalhadores que não tiveram os seus direitos trabalhistas respeitados, eles vão ingressar na justiça e a sua empresa, empresário, vai receber às vezes um valor a pagar tão alto que inviabiliza a própria continuidade da empresa. Então, às vezes, mas a minha margem não proporciona. Bom, você tem um problema de negócio, procure um consultor, um contador, um advogado para lhe auxiliar, para que você melhore a performance do seu negócio, porque se ele não está conseguindo pagar os direitos trabalhistas, o seu negócio está com um problema. E se ele não enxergar isso como um problema agora, vai ser um problema no futuro. Agora, esse tempo mesmo, a gente estava conversando com uma grande pizzaria que teve no passado, que foi com os rodízios de pizzas. No passado começaram, quem tem mais idade, não é muito meu caso, mas, né? Que tinha tinha na Protás, chegou até 15. Nossa. E eu estava lendo a história dessa pizzaria esses dias. Ela, com 15, uma empresa de sucesso, crescendo, tinha aberto até uma pizzaria em Florianópolis, Santa Catarina, e depois fechou. O principal motivo fechou, grandes processos trabalhistas que inviabilizaram a continuidade da empresa. Isso é bem importante, esse destaque, porque muitas empresas elas acabam criando esse passivo trabalhista, porque elas não respeitam a legislação trabalhista. E isso, tendo empregados que trabalham lá há mais de 5 anos ou há mais de 10 anos, se ele ajuizar uma ação trabalhista, essa ação trabalhista certamente ela não será uma ação de 10 mil ou de 5 mil reais. Certamente será uma ação de 30, 50, 100, 150 e que num mar de 10, 20, 30 funcionários realmente vai quebrar o empresário, vai quebrar a empresa. Então, o que eu sempre saliento aí para as empresas é cumpram a legislação trabalhista, paguem os direitos trabalhistas do empregado. Bom, gente, o programa de hoje passou voando, o papo trabalhista estava muito bom mesmo, hein? E eu te agradeço, doutor Matheus, pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, né, e poder compartilhar com vocês aí esse momento importante aí de conhecimento. Bom, então agradecer a nossa qualificada audiência e mandar um abraço especial para os telespectadores de Iguaíba que nos assistem, né, que é onde o doutor Matheus tem o escritório lá. Então, gente, ficamos por aqui e amanhã, depois do Cadeira Cativa, mais um papo certo e inédito para vocês. Até lá!